Graça e paz, amados. Hoje é a nossa lição de número 11, que vamos estar estudando da nossa revista Multiplicação. E hoje nós falaremos nesta lição 11 sobre os pastores e a aliança denominacional. Vamos refletir um pouco a respeito disso, a importância dos pastores, dos obreiros, da igreja local, pertencer a uma denominação, a uma família denominacional. E vamos perceber nesta lição, amados, que é bênção andar juntos, ter colegas de ministério para poder partilhar, crescer junto, se relacionar, trocar experiências, aperfeiçoar no desempenho de sua tarefa. O nosso texto áureo está lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 6, e eu vou estar fazendo a leitura. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. O nosso texto bíblico inspirativo encontra-se em 2 Timóteo 4:11, Atos 12:25 e ainda Atos 9:27. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Amados, infelizmente, nós fazemos parte de uma humanidade onde importa-se, o individualismo está presente. E, assim, o que importante é o meu, importante sou eu. E, infelizmente, no arraial dos cristãos, isso não é diferente. Tratando-se de pastores, muitas vezes vivem de forma isoladas e, assim, preocupados consigo mesmo, só com a sua igreja local, só em expandir, muitas vezes, o seu próprio reino. Ouve-se muito o questionamento assim, mas o que a denominação tem feito para mim? Não tem feito nada, então eu prefiro me isolar, eu prefiro me afastar. Mas diante desse questionamento, surge um outro. O que você tem feito pela sua denominação? É muito importante nós estarmos alinhaçados, nós estarmos ligados em uma denominação, estarmos conectados em uma denominação. Não podemos estar isolados, queridos, não podemos. Havendo resposta, queridos, para esta pergunta, para a primeira, então, quando você faz a segunda, o que eu tenho feito para a minha denominação, então a segunda deixa de existir, pois a palavra de Deus nos ensina que aquilo que eu quero para mim, devo fazer para os outros. E isso é o que? É a palavra de Deus. E nessa lição, nós vamos aqui aprender, nós vamos estudar implicações de uma aliança sadia entre os pastores e a sua denominação. A palavra aliança, queridos, em hebraico, berite, no grego, a palavra aliança, diateque, no sentido bíblico, trata-se de um pacto. Trata-se de, assim, um pacto entre Deus e os homens. Eu li aquele livro chamado Cristo dos Pactos, eu ganhei de um amigo há muitos anos atrás. Você tem que ser muito expert em hebraico, porque grande parte do livro é hebraico, o Cristo dos Pactos. E aquele livro abriu muito a minha mente em relação à aliança, que não é algo apenas na fala, baseado na fala, mas é uma aliança espiritual, é uma aliança de sangue que Jesus ele fez com o povo, morrendo ali na cruz.
E todo aquele que faz parte desta aliança, ele precisa estar aliançado, ele precisa estar sobre cobertura, não estar isolado, não viver sozinho. Recomendo muito este livro. Então, queridos, neste caso, o desejo de Deus em salvar a humanidade, foi necessário fazer uma aliança de sangue real. O sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário é para que pudéssemos entender que existe uma aliança, existe um pacto feito para que nós pudéssemos ser salvos. No dicionário, a palavra aliança significa ato ou efeito de aliançar-se, de você estar ligado, conectado, inserido, entrelaçado. É um pacto, é um ajuste, é um acordo entre indivíduos. O Senhor, então, ele faz este pacto com a humanidade, onde o sangue de Cristo é derramado, ele dá o seu Filho, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso foi feito de forma espontânea da parte de Deus, da parte de Jesus. Viu-se que a humanidade não tinha possibilidade de salvar-se. Esta palavra aliança, todo aquele que tem essa aliança com Cristo, ele precisa ter uma aliança entre indivíduos, porque o Senhor não quer que vivamos isolados, mas que nós tenhamos outros para que possamos nos apoiar, aprender, crescer junto, apoiar, chorar junto. É desta forma. Amós 3,3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem em comum acordo. Então, essa parte entre os indivíduos é necessário que se estabeleça, que haja essa vontade de ambas as partes em estabelecer esta aliança. Assim como não há como salvar aquele que não quer ser salvo. A importância de pertencer a uma família denominacional. Quando Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só, queridos, ele estava demonstrando o seu amor, o seu cuidado para com o homem, para com o ser humano. Viver sozinho não é bom, isso é comprovado, porque gera vários problemas na vida do ser humano, pois ele não foi criado para viver sozinho. O homem não foi criado para estar só. Nós temos essa carência de socialização, porque nós somos seres sociáveis e nós temos essa carência de estar se relacionando. E quando o ser humano ele resolve isolar-se, isso é complicado porque gera muitos problemas. Até porque passa a entender que ele tem uma verdade que pertence a ele. E não é assim. Quando nós estamos ligados a uma denominação, como pastores, como líderes, como obreiros, nós ali é estabelecido as normas, é estabelecido os ajustes para que possamos seguir. E isso, amados, é importante, porque senão nós vamos estabelecer aquilo que a nossa visão ótica, ela é muito curta, então nós vamos estabelecer só aquilo que acha ser a sua verdade, e não funciona dessa forma. Mas por que é tão difícil esse entendimento? A resposta está na falta de humildade. Alguns acontece da seguinte forma. Isso eu falo do que eu já presenciei na cidade em que nós moramos. Às vezes a pessoa chega, recebe o apoio do ministério e tal,
e abre veio enviado pelo ministério uma denominação, e ali, à medida que a igreja vai crescendo, crescendo, aumentando o número de recursos econômicos, financeiros, então corta a aliança denominacional. Muitas vezes até para não enviar a contribuição, a colaborar financeiramente com a denominação. Nossa, enviar tudo isso, mas é porque já está lá dentro, intrínseco, na pessoa, a infidelidade. E muitas vezes entra a questão da arrogância, da altivez, o orgulho, a falta de humildade no indivíduo e de não estar ali entrelaçado a uma denominação. A falta de humildade é um dos grandes motivos pelo qual acontece o isolamento denominacional, onde a pessoa se isola da sua denominação. Afinal, o que o outro tende a me oferecer? Pensa dessa forma, muitas vezes, aquele que se isola, aquele que se afasta da denominação. Não vivemos numa ilha, a verdade é essa, isolados de tudo e de todos. Quando nós cantamos aquele louvor, não posso viver sem você, meu irmão, isso deve ser uma verdade que sai de nossos lábios, vindo direto do nosso coração, não da boca para fora, não apenas de palavra, mas isso deve ser o que realmente faz parte. Eu penso que algumas canções, se a pessoa não vive, nem deveria cantar na igreja, porque está propagando algo que não faz parte da vivência. E o evangelho tem que haver essa coerência entre o que você prega e o que você age, a sua prática, tem que haver essa coerência. Nós devemos construir pontes e não muros. Nós devemos estabelecer vínculos e não isolamentos. Nós desfrutamos das bênçãos prometidas da palavra de Deus quando nós estamos ali entrelaçados, estamos unidos, fazemos parte de uma cobertura espiritual. O pastor que escreveu esta lição, que é o nosso presidente dos pastores, né? Pastor Paulo Giovanni, e juntamente com o pastor José Lima, que escreveram esta lição, e deixa para nós aqui alguns textos para estarmos refletindo a respeito desta aliança de estar aliançado entre os irmãos, os colegas da denominação. Quando eu cair, terá alguém para me levantar? Lá em Eclesiastes 4:10, nos orienta a respeito disso. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Nós não podemos compreender que nós nunca passaremos por dificuldades, por problema, porque assim é como se fizéssemos parte de uma roda gigante. Ora você está em cima, ora você está embaixo. E isso às vezes é involuntário, não é porque você quer, é porque acontece desta forma. E quando nós temos pessoas, amigos e da nossa denominação para estar ali nos ajudando, isso é muito importante. Diz ainda Salmo 133:1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom, amados, e quão suave é que os irmãos vivam em união. A solidão, amados, não fará parte do nosso cotidiano se nós estivermos entrelaçados em aliança com a nossa denominação. Se nós temos colegas de ministério pelo qual nós possamos contar, se nós temos ali pessoas que podemos contar
com um ombro amigo, com um ouvido. Nós precisamos de alguém para que possa estar nos auxiliando. Não fará o trabalho sozinho. Marcos 6, 7, ainda Eclesiastes 4, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Jesus enviou os seus discípulos, diz Marcos 6,10, de 2 a 2. Não dá para estar isolado, não dá para fazer sozinho, queridos. Precisamos estar assim, conectados. Terá segurança nas decisões, porque você tem um respaldo de uma denominação, você tem um respaldo de uma liderança que responde. Você tem um estatuto social, você tem ali o regimento interno. Não é fazendo as coisas da própria cabeça, mas você tem todo um amparo, certo? Para que esteja. E Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Então, como na denominação, as causas levadas em assembleia para que possam estar sendo tratados ali, é muito importante, porque tem toda uma junção, não é? Você sai muitas vezes daquele problema que às vezes era imenso, porque a visão ótica era menor, e quando chega e é jogado na mesa e os outros pode ali estar ajudando, contribuindo em relação àquilo. Sem contar que há o conselho de ética que já é estabelecido para as causas que poderão, não é mesmo, surgir, as eventuais que poderão surgir, se há alguns deslizes, então tem ali para que possa estar sendo passado por aquele conselho, analisado, não para excluir, mas para ser tratado, para ser acolhido, conforme diz Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros, para que possa estar ajudando o outro a levantar. Não levar as suas cargas sozinho. Percebemos que os textos bíblicos mencionados tratam da importância de vivermos aliançado. Há um risco muito grande quando nós decidimos andar sozinho. Há um risco muito grande quando nós seguimos uma carreira solo. Isso tanto na vida cristã, seja um novo convertido, seja uma pessoa já de muito tempo, e não, agora eu vou andar sozinho. Eu cansei desse negócio de normas denominacionais, cansei desse negócio de regimento interno, cansei, vou andar sozinho. Isso não é bom, isso é correr risco. Assim como aquele que deixa quando comete algum deslize e não quer ser passado por disciplina, prefere sair, pedir sua carta de exclusão. A palavra nem é essa que utiliza mais de desligamento, não é verdade? Então, assim, prefere ser desligado do que ser tratado. E isso não é bom, porque isso vai criando uma raiz ruim na pessoa, e ela nunca quer ser tratada, ela nunca se acha sempre o bom e nunca quer ser tratada. Então isso é na vida pessoal, isso é na vida cristã, isso é no ministério, isso é na vida familiar. Não tem como andar só em relação às questões familiares. Você precisa ali reunir em família, tomar as decisões em família. Assim, a palavra final, claro que é do chefe da casa, mas tem que estar tendo um consenso em família. E à medida que os filhos vão crescendo, eles também precisam ser comunicados das situações, principalmente nas questões econômicas, porque faz parte ali da família.
E também faz parte no auxílio, até mesmo a economia. Então não tem como andar só, não tem como isolar-se. Isso é na vida familiar, na vida cristã, isso é no ministério também. Não tem como andar sozinho. Será que entendo que preciso do meu irmão? Você entende que precisa do irmão? Eu compreendo que eu não sei, eu não posso andar sozinha. Eu não consigo. E desfrutar, amados, da comunhão uns com os outros é algo maravilhoso. E o que eu tenho feito para melhorar esse aliançamento? Esta é a palavra, aliançamento. O que eu tenho feito para melhorar o meu aliançamento denominacional? Fica a pergunta. O nosso segundo tópico, atividades que mantêm um aliançamento saudável. Uma vez que nós entendemos a importância de pertencermos a uma denominação, é importante nós também entender que isso requer tempo para você fazer o investimento. E algumas atitudes que nós precisamos ter e manter dentro desta aliança denominacional. Não basta as boas intenções. De boas intenções o mundo está cheio, não é verdade? Para andarmos juntos é necessário um acordo entre as partes, que possa ali assumir seus direitos e seus deveres. Eu, como pastora filiada a uma denominação, eu preciso entender quais são os meus direitos, os meus deveres em relação à minha denominação. E isso, quando há essa compreensão, isso é muito saudável. Assim como membro, nós não estamos falando só para pastores, mas assim como membro, o membro que chega à denominação, a uma igreja local, ele precisa entender ali a questão dos direitos e os deveres da sua igreja local, para que ele possa estar ali, desfrutar de um relacionamento saudável, para que não haja aquela questão, eu não sabia, certo? Não pode, nós até tivemos um governante muitos anos atrás que era desta forma, né? Mas você não sabia que estava acontecendo tudo isso? Eu não sabia. Então, para que não haja isso, desde o princípio é necessário observar os direitos e os deveres que você tem dentro da sua denominação. Isso implica muitas vezes abrir mão daquilo que nós achamos que é correto e discutir num bom sentido, é claro, as ideias assim para chegar a um denominador comum. O texto de Atos capítulo 15, versículo 6, onde fala que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para lhe considerar uma questão, ou seja, houve uma reunião, houve um consenso, houve uma discussão para que pudessem chegar, para que eles pudessem ali chegar a um consenso, certo? Na maioria das vezes, nós culpamos o outro de não ter um bom relacionamento. Nós apontamos os seus defeitos, atitudes, numa tentativa de, muitas vezes, justificar a quebra de comunhão. E, às vezes, da nossa parte. O apóstolo Paulo orienta da seguinte forma, em Romanos capítulo 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível para viver em paz com todos. Quando interpretamos aqui este texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo está dirigindo especificamente à igreja de Roma. Mas posteriormente a gente percebe também que não era um problema só da igreja de Roma, mas também
Nós vemos questões surgindo, discussões na igreja de Corinto também. Nós vemos também situações surgindo com os irmãos filipenses. Nós vemos questões surgindo, queridos, em relação a isso. E veja só, às vezes são questões tão fúteis, tão minúsculas, que muitas vezes é por falta da incomunicabilidade. É muitas vezes isso que ocorre. Como dissemos na introdução, como que fazemos parte dessa sociedade onde importa o que eu acho, o que eu penso, é o eu, é o meu, e isso basta. Então, quando ouvir o outro, a opinião do outro, o que o outro pensa, o que o outro acha, isso muitas vezes corrói a pessoa por dentro. Mas o apóstolo orienta, olha, façam todo o possível para viver em paz com todos, dessa forma. Então, já disse aqui que problema da igreja de Roma, os irmãos de Corinto também, várias situações a respeito dos dons espirituais, a respeito da ceia, lá no capítulo 11, não é mesmo? E o apóstolo ele começa assim, olha, e nisso eu não vos louvo, já no livro de Coríntios, nisso eu não vos louvo, porque vocês estão reunindo não para questões, para que isso não tem se tornado bênção, mas vocês têm reunido e escandalizado aos que são mais pobres, aos menos favorecidos, e está escandalizando. Nisto eu não vos louvo. E então é interessante que ele diz que as informações chegaram ao ouvido dele, certo? Então, veja bem, então desde os tempos remotos tinha esse correio, assim, esse telefone sem fio, certo? De transmitir, olha, está acontecendo tal coisa lá na igreja de Corinto. Então, isso é desde muito tempo que ocorre. A igreja da atualidade não é diferente. Surge N problemas por conta de situações tão fúteis, queridos. É tantas coisas que a gente olha assim, meu Deus, meu Pai, como que para esta pessoa isso é um problema? Mas graças a Deus que Ele nos vê na nossa individualidade. Mas quando nós estamos reunidos em formato igreja, corpo de Cristo, nós precisamos olhar para o outro e deixar de olhar só para o nosso umbigo, só para o nosso nariz e ver e ouvir também o outro. E as questões, queridos, os problemas da igreja da atualidade, amados, são coisas tão insignificantes que muitas vezes fulano não curtiu, não é mesmo nessa era digital, nessa parte onde estar conectado nas redes sociais é muito relevante para as pessoas e realmente até para a propagação do evangelho, não tiro aqui, não tiro o mérito da questão das redes sociais, das questões da tecnologia, do avanço, mas nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. E às vezes coloquei, postei, fulano não curtiu, ou então fulano colocou a foto comigo, depois excluiu, e eu fiquei muito chateado com isso. São coisas assim, postei lá no Instagram, fulano não deu aquela curtida, não compartilhou no Facebook. Então, no grupo do WhatsApp, não é mesmo? É muito assim, que as pessoas dão importância àquilo que não deve se dar tanta importância, e aquilo que se deve dar importância, não dá importância. Acho que me entenderam, né? E muitas vezes até no grupo de WhatsApp das igrejas, o que ocorre? Só o sangue do Cordeiro. Então, assim, se eu sou a favor
de uma pessoa e tal, aquilo que postou, eu curto só aquilo, eu comento só o que porque eu tenho intimidade com aquela pessoa, por mais que do outro é relevante, não faz isso. Na verdade, acredito que esses grupos tinham que só haver a postagem mesma, o compartilhamento não. Mas é como amordaçar a boca do outro, né? Então não pode fazer isso. Mas veja só, meus irmãos, o autor da lição compartilha conosco agora alguns textos, algumas orientações bíblicas onde nós precisamos manter aqui o relacionamento saudável uns para com os outros. Romanos 15:1, parte A. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Seja tolerante. Eu sei que tem irmãos de todos os jeitos. E não dá para você ficar assim, né? De ouvidos tampar e não tampar assim os ouvidos na frente da pessoa, né? Mas filtre, certo? Ou então aquilo que dá para ou então já corta ali, sei lá, mas seja tolerante, porque sempre vai haver pessoas que fracas em relação, imaturas em relação à fé, mas nós precisamos tolerar aquele que se considera o mais forte, então tolera o mais fraco, certo? Seja agradável, Romanos 15:2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, seja agradável, por mais que a pessoa venha com arrogância, sabe, queridos, as pessoas são, às vezes, até sem própria maldade mesmo, então ela se enaltece, Então, seja agradável, certo? Para com o outro. Por mais que o outro está sendo arrogante, prepotente, isso aí é uma questão pessoal dele, não sua. Seja acolhedor. Romanos 14:1 diz: aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Aceite. Sempre vai ter aqueles que só o sangue do Cordeiro. Sempre vai haver. Que faz cada. Jantou um casal na minha casa essa semana, não me lembro o dia, mas aí ele disse assim, mas é cada pataqueira. Então, assim, eu não conhecia muito essa palavra, então ele quis dizer assim, esses esses desajustes que a pessoa faz, sabe aquele nada a ver? Que a pessoa chega com um assunto que só o sangue do cordeiro, então ele falou assim, mas é cada pataqueira, pastora, e nós temos que suportar, nós temos que suportar o outro, certo? Sem discutir assuntos controvertidos, sem entrar em questionamento. E sabe que aquele ali não tem maturidade para lidar com isso? Não comente, certo? Não comente. Considere o outro superior a si mesmo. Filipenses 3:3, parte B. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. É assim, queridos. Não se sinta superior, não se enalteça, mas considere o outro superior a você. Seja amável. Primeira epístola de João, capítulo 4:1, conhecido como o apóstolo do amor, não é verdade? Amados, amemos uns aos outros, ele diz, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, seja amável, ame uns aos outros, perdoe,
Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sei que é complicado, irmãos. Às vezes as pessoas fazem cada coisa que só o sangue de Jesus mesmo. Mas suportem uns aos outros, certo? Suporte, certo? Perdoe o seu irmão, porque isso só vai trazer o bem-estar para nós mesmos. Se você acha que você está prejudicando o outro, guardando rancor, raiva, ódio, enganou. Está prejudicando a si mesmo, porque isso faz um mal terrível para o coração, para a pressão arterial, um mal terrível, certo? Então, perdoe, suporte, libere o perdão. Vai ser noite de sonos bem dormida, porque você, quando não perdoa, você está carregando o fardo do outro. O outro, às vezes, está lá de boa e você que está carregando um fardo, certo? Percebe-se que essas orientações bíblicas, amados, trata sempre das ações que nós precisamos ter para com o nosso irmão. Entende? Que não é o nosso irmão tendo para conosco, mas é nós tendo para com o outro. Analise isso, reflita a respeito das suas ações. As suas ações têm mantido um aliançamento saudável com seus colegas de ministério, com os irmãos da igreja local? Você reconhece que precisa mudar para que os outros sejam fortalecidos? Você reconhece isso? Eu reconheço que eu preciso a cada dia me tornar uma pessoa melhor. A cada dia eu reconheço isso. Que eu preciso fazer com que, conforme Romanos 12:18, fazer todo o possível para manter a paz. É desta forma. Faço isso na minha casa, na igreja, em aconselhamento pastoral, todo o possível para manter a paz. Terceiro tópico, a importância do aliançamento para a denominação. Neste tópico, meus queridos, aqui o autor da lição ressalta para nós o aliançamento entre pastores e a sua denominação. Todos ganham com isso. Todos ganham. Porque um pastor que está aliançado com a sua denominação, ele participa dos retiros, dos pastores, dos congressos, não é verdade? Dos cursos que são promovidos, dos encontros denominacionais. Isso é maravilhoso. E isso é enriquecimento para a igreja local também. Por quê? A igreja local vê que o seu pastor está ali aliançado com a sua denominação. E isso é bênção para a igreja local, porque um pastor isolado, sozinho, que não tem cobertura, que está desaliançado da sua denominação, isso só traz prejuízos para a igreja local. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz que assim, amados, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4:9. Não dá, queridos, para estar isolado, para andar isolado. Nós precisamos andar junto. A história da igreja relata várias divisões, até mesmo denominações foram fundadas resultante de uma quebra de aliança. Há quem procura muitas vezes justificar-se para não andar juntos, citando que, assim,
citando que aquele pequeno desentendimento, sabe, entre Barnabé e Paulo, por conta da pessoa de João Marcos, mas não, depois coloca lá, olha, que depois Paulo ele diz, olha, envia-me João Marcos, porque é muito útil para mim no ministério, queridos. Veja só, lamentamos que como denominação não estejamos imunes, pois nesses 108 anos de denominação, que é a nossa denominação CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, tem 108 anos no Brasil. Então, nesse período da nossa história de convenção batista independente, claro que houve muitos momentos desagradáveis, houve muitos desajustes, houve muitos contratempos, houve muitas histórias tristes, onde muitas vezes aquele que saiu levou grande parte mesmo e deixou ali uma ferida tamanha, um sofrimento. Mas quando há lealdade para com a denominação que nós escolhemos e que nos acolheu, algo acontece, pois o aliançamento faz com que haja integridade, confiança, honestidade, retidão no relacionamento e ainda cumprimento, amados, dos compromissos assumidos, porque nós assumimos um compromisso com a denominação, financeiramente, também de denominacional, de estar ali mesmo, fazendo parte nas assembleias. Então, assim, a gente faz todo o possível para sempre estar presente, honrar os nossos compromissos, certo? Até mesmo com os nossos missionários, queridos, que vão, não tem como, são contribuições de igrejas locais e nós assumimos compromisso. Um relacionamento saudável entre os pastores e a denominação fará com que nunca falte recursos aos missionários que estão no campo. Porque se um pastor desliga, ele resolve, não, a partir de hoje eu vou... E ele tinha um compromisso com o missionário que estava no campo, isso é uma quebra ali, isso vai trazer um prejuízo tamanho. Mas, queridos, quando nós estamos aliançados com a nossa denominação, nós honramos os compromissos, certo? E isso é bênção, porque fará com que nunca falte recursos para aqueles que são enviados para o campo. Mas missionários serão enviados ainda, mais missionários poderão ser enviados a cada dia. Haverá investimento, haverá capacitação de obreiros, através de apoio financeiro dos nossos seminários, o aliançamento, queridos, faz com que os projetos denominacionais criem forma, sai do papel e toma forma, certo? E tanto é bênção para a igreja, para a diretoria. Sendo assim, todos ganham com isso. O reino de Deus ganha, porque, amados, dividido não subsiste. Mateus 12, 25. Um reino dividido não subsistirá. Não rola, como dizem os meus alunos, não rola, certo? Mas, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos estar aliançados na nossa denominação. Primeiramente, aliançado com o eterno, é claro. Ai, pastora, você não falou que tem que estar aliançado com Deus primeiramente? Claro, isso aí é imprescindível. Aliançado na vertical e na horizontal. Vertical, horizontal. Com o nosso Criador e com a nossa denominação, certo? A vida é feita de escolhas, queridos. Nós considerando que Deus, na sua sabedoria, ao criar o homem, ele concluiu que não era bom que o homem estivesse só.
Então nós devemos cada vez mais buscar apoio, buscar aliançar, estar aliançado, certo? E com ali o Espírito Santo nos ajudando, nós podemos romper com a altivez de nosso coração, que muitas vezes nos leva a pensar que não precisamos de ninguém. O membro fora do corpo persiste por pouco tempo, mas o membro ajustado, ligado, ele pode muito conquistar. Ele está a cada período fortalecendo e se tornando saudável. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Efésios 4:16. Fique com esta palavra, com esse texto na sua vida. Vamos orar, pedir que o Eterno nos esclareça a cada dia a importância de fazermos parte de uma aliança denominacional. Eu tenho muito orgulho da denominação que eu pertenço e procuro sempre estar honrando assim os compromissos. Dou muita ênfase em relação a isso. Dou muita importância. Faço com muito zelo a obra do Senhor, porque eu sei que eu estou honrando a Deus e também a minha denominação. Falo com muito orgulho, até mesmo da liderança, que sempre que eu precisei, pude contar sempre com eles. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça, bendizemos a Ti. Neste momento, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Eu sei que muitos, ó Deus, optam por andar sem a cobertura, mas eu sei que é bênção estar debaixo de uma cobertura denominacional. E nós pedimos que o Senhor possa a cada dia fortalecer cada membro que faz parte desta denominação Batista Independente, também aqueles que me ouvem e assistem, que não faz parte, mas que o Senhor possa abençoar cada um. Eu sei que o Senhor é aquele que visita aquele que está cansado, oprimido, fadigado, esgotado. O Senhor é aquele que dá ânimo àquele que está sem ânimo. O Senhor é aquele que renova a fé daquele que está com a falta de fé. E hoje, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor possa renovar a fé de cada um. Aquele que está entristecido, seja com a sua denominação ou com as situações adversas da vida, mas que cada um, ó Deus, possa estar aliançado, debaixo de uma cobertura, porque isso é muito importante, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz que não é bom que vivamos só e nós queremos a cada dia desfrutar de companhias agradáveis, de companhia saudável, e eu sei que encontramos isso dentro da denominação. O Senhor possa abençoar cada um pelo poder do nome de Jesus. As nossas igrejas espalhadas pelo Brasil afora, aqueles, ó Deus, que estão fora do Brasil também, aos missionários, nós pedimos por cada um. Pedimos também por cada membro, ó Deus, da diretoria das nossas denominações, tanto regional quanto nacional, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa liderança. Aqueles que estão, ó Deus, ali de linha de frente, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada membro da denominação Batista Independente. Abençoe a tua igreja local aqui, a igreja local aqui em Cáceres, Mato Grosso, que a bênção do Senhor seja sobre cada membro, que possamos a cada dia crescer, ó Deus, tanto em número quanto em qualidade, em serviço, em maturidade, em nome de Jesus. Nós te damos graça, que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Deus abençoe a sua vida, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e
Que a graça do Senhor seja sobre o seu lar, a sua família, e graças a Deus.